Bom dia, gente. Tá falando aqui é professor Guga. Magnífico professor Guga. Bom, vamos trabalhar aqui com refração 2, segundo ano, refração 2. E vamos começar pelo chamado ângulo limite. Definição de ângulo limite. Mas eu vou começar primeiro falando sobre a refração 1. Então, veja bem, nós temos aqui um exemplo de refração. O raio que pode estar vindo do meio 1 para o meio 2 ou do meio 2 para o meio 1. O que é que acontece? O que aconteceu aqui foi que o raio ele passou para o meio, veio do meio 2, passou para o meio 1, sofrendo um desvio. Veja que vocês estão vendo aqui um desvio, certo? Então, esse desvio acontece por quê? Porque são dois meios diferentes, índices de refração diferentes. Agora, quando você tem esse ângulo aqui, que é, vamos dizer que o raio esteja vindo do meio 2. Então, quando você tiver este ângulo aqui, maior, né, um ângulo considerado como um ângulo limite, esse raio não vai passar para o meio 1, para o meio 1, certo? Ele vai fazer o que então, Guga? Vamos ver agora o que é que acontece com esse raio. Eu coloquei aqui dois meios. Aqui é a nossa normal, sempre tem que ter, que é onde o nosso raio vai atingir aqui. E eu vou mostrar a vocês o primeiro raio chegando. Olha ele chegando. Então ele chegou, bateu na face, nesse nível aí que está entre os dois meios, essa linha que está entre os dois meios. E o que é que vai acontecer com ela? Quando esse ângulo aqui, que é o nosso ângulo de incidência, ele for igual ao chamado ângulo limite, aí o raio não vai passar para o meio 1. Ele vai sofrer o que nós chamamos de refração rasante. Vou mostrar de novo. Não mostra de novo. Então, isso chama-se de refração rasante. Então, toda vez que um raio vem de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, índice de refração maior, mais refringente, índice de refração menor, menos refringente, vai acontecer o quê? Uma refração rasante. Ok? Vamos seguindo. Agora vamos calcular a fórmula para esse tipo de questão, né? Vamos deduzir essa fórmula aqui. Primeiro, a gente vai usar uma fórmula do nosso refração 1, que foi essa aqui. N1 seno de alfa 1, N2 seno de alfa 2. Mas aqui eu já botei N1 vezes seno de 90, porque veja, o meio 1, o raio está fazendo 90 graus com a normal. Aí vem N2 vezes o seno de L, que é justamente essa parte aqui embaixo. Bom, seguindo aí, quem sabe aí seno de 90? Isso, 1. Então vai ficar N1 vezes 1 igual a N2 vezes seno de L. Agora, fazendo essa continha aí básica, vai encontrar o que? Justamente a nossa fórmula seno de L, N1 sobre N2. Lembre que
o índice de refração que fica no numerador é o menor. É o índice de refração do meio de menos refringente, o meio menos refringente. Lembre-se disso, certo? Então, assista várias vezes para guardar bem todas essas informações. E aqui, uma observação importante no final aqui desse slide é que o ângulo limite sempre estará no meio de maior índice de refração. Então, tá vendo aqui o ângulo limite? É porque 2 é o índice de maior, é o meio de maior índice de refração, ok? Bom, espero que estejam entendendo, hein? Vamos lá. Agora, vamos falar de reflexão total. Bom, você viu que quando o ângulo é menor que o ângulo limite, tem a refração normalmente. Depois você viu o ângulo limite. O que foi que aconteceu com o limite? A refração rasante. Agora, se eu ultrapassar esse ângulo limite, vai acontecer a reflexão total. Então, vocês estão vendo aí uma reflexão total. Por quê? Porque esse ângulo aí é maior que o ângulo limite. Certo? Então, aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser maior que o ângulo limite. Por isso que teve a reflexão total. Beleza? Vamos seguindo. Refração sofrida pela luz na atmosfera. Muito bem. Nós temos duas situações a chamar a atenção de vocês. Então, os principais fenômenos de refração na atmosfera são o arco-íris e a posição aparente dos astros. Aí tem dos raios, mas é dos astros, certo? Dos astros. Então, o primeiro é esse aqui. Ó, o arco-íris. Então, o arco-íris ele se forma justamente por causa da refração sofrida pela luz na atmosfera. E aonde? Nas gotículas de água. Então, quando é de manhã cedo ou de tarde, você vai ver os arco-íris. Ok? E o que é que acontece? Ó, a luz branca está vindo aqui. Então, a luz branca vai sofrer a primeira refração. Como cada luz, o nosso Vlava-Ave, lembra? Vlava-Ave vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as 7 cores do arco-íris. Então, quando ele sofre a primeira refração, que é o momento que entra na gota, já sofre uma separação. Veja que já aparecem as cores aí. Justamente essas 7 cores do nosso Vlava-Ave. Só que quando ela bate na outra face, na gota, tentando sair, ela sofre uma reflexão. E aí a separação fica mais evidente ainda. E segue-se até a outra refração. É quando a luz sai da gotinha de água. E aí você vê que as cores já estão mais espaçadas. E é por isso que a gente vê esse maravilhoso arco-íris. Outra situação também, referente à refração sofrida pela luz na natureza, é a posição aparente dos astros. Lembre que isso aqui, ó, é dos astros, né? Ficou raios, me desculpem, mas... Então, ó, dos raios. Então, o que é que acontece? Aqui vocês estão vendo a demonstração. Então, você tem aqui o horizonte. Está vendo a linha do horizonte? Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Então, quando você tem um observador, o que é que acontece? As camadas da atmosfera, cada uma tem o seu índice de refração. Então, esse raio vai sofrendo refrações.
vai sofrendo refrações. Então, quando o Sol está aqui, aí os raios vêm do Sol. Quando entram na atmosfera, eles sofrem uma refração. Uma só não, várias. Aqui está dando só para ver uma, mas é porque o desenho está pequeno, mas o que vai acontecer são várias, porque a nossa atmosfera tem várias camadas, vários índices de refração. Então, o que é que acontece? Ela vai batendo aqui e vai sofrendo refração. Veja aqui é a linha que vem do Sol. Depois sofreu a refração. Mas se você pegar essa linha aqui, que foi refratada, e prolongar ela, prolongar, aí é aqui que você vai ver o Sol. Ou seja, de manhã, quando ele nasce, que você olha o solzinho lá, ele ainda, na verdade, você está vendo a imagem do Sol. Olha que lindo, que maravilha. Você está vendo a imagem do Sol. E isso acontece na hora de se pôr também. Porque quando você vê o Sol se pondo lá no horizonte, né, beirando, imagine você lá no Ciso Conde vendo o pôr do Sol. Então, lá no horizonte, você tem a linha do horizonte, e quando o Sol está já naquela linha do horizonte, o que é que acontece? Ali já é a imagem dele, ele já se pôs, mas você ainda está vendo a imagem desse Sol. Por isso que os raios ainda estão chegando até a gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, certo? Bom, vamos seguindo. Agora nós temos algumas questões, certo? São as atividades de sala que a gente tem que fazer aqui. Bom, primeiro nós temos uma simples, né? Analise as afirmações a seguir e marque a opção correta. Quando um raio incide oblíquo, passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. Então, ele se aproxima da normal. Justamente, basta você lembrar que quando o raio vem do meio menos para o meio mais, o raio se aproxima da normal. Então, isso aí basta você estudar direitinho que não vai ter problema. Verdadeiro. Quando o raio incide oblíquo, passa do meio mais refringente para o menos refringente, o raio se afasta. Justamente o contrário. Outra verdade. Quando um raio de luz incide na fronteira entre dois raios transparentes, opticamente diferentes, um dos fenômenos que ocorre é a da reflexão. Aí você diz, mas eu estou estudando refração, então isso é falso. Não. Não existe refração sem reflexão. Certo? Você vai ter. Tem reflexão sem refração, mas refração não existe sem reflexão. Então, uma parte do raio, um pouco da energia do raio, vai bater e vai ser refletido. Vai ter a refração, mas vai ter uma parte que vai ser refletida sempre. Então, essa 3 é verdadeira também. A velocidade de propagação da luz necessariamente altera-se na refração. Outra verdade. Outra verdade. Certo? Se você passa de um meio mais refringente para um meio menos, a velocidade aumenta. Se você passa do meio menos para o meio mais, você tem uma diminuição de velocidade. Não sei se eu falei a mesma coisa, mas vou repetir. Do meio menos para o meio mais, diminuição da velocidade. Do meio mais para o meio menos, aumento da velocidade. Beleza? Então, letra A, nossa resposta. V. Vamos agora para a segunda. Se o ângulo limite para a luz que se propaga de um líquido para o ar é igual a 30, então o índice de refração desse líquido é, bom, temos que fazer um desenho.
Não fiz desenho não, porque eu acho que eu já dei, ela é igual a 30, ele já deu aqui a questão. Bom, então você vai ter, o que é o seno limite? O seno limite é N1 sobre N2, é porque aqui ele só quer saber o índice de refração desse líquido. Ele passa do ar para o líquido, beleza, então não vai precisar de desenho não. Então vamos seguindo. Aí eu tenho uma fórmula, tá vendo? N1 sobre N2. N1 é o que? Menor índice. N2 é o maior índice. Não esqueçam disso. Vamos seguir. Bom, o ângulo ele deu que é 30. Então, seno de 30 igual a 1, que é o A, sobre N2. O que é seno de 30? É meio. Seno de 30 é meio. Aí fica meio igual a 1 sobre N2. Mais um pouquinho, N igual a 2. Então, gente, que letra a gente marcaria? Letra D. Certo? Terceiro. Tá tudo beleza? Terceiro. Terceiro também foi o que eu expliquei por último. O que é que acontece? Ó, tá vendo aqui? Estrela, aqui ele está vendo, mas na verdade ele está vendo a imagem. Está pensando que aqui é a estrela, não, mas é a imagem, por causa das refrações sofridas nas camadas da nossa atmosfera. Aqui também é outra coisa, é uma estrela aqui, agora aqui é o Sol. Ó, ele está vendo o Sol aqui, mas o Sol ainda está para se pôr ou para nascer, depende, né? A situação é a mesma. Então, qual nós marcaríamos aí? Esses fatos, variação do índice de refração do ar com a altitude. Eita! Letra A, já vou marcar, que beleza, não precisei nem ler as outras. Bom, quarta questão. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água, de forma que seu centro esteja situado na vertical, que passa pela mancha. Para que esse tipo impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser seu raio mínimo? Digo a vocês, essa é a mais chata que existe, certo? Então prestem bem atenção na explicação do magnífico professor Guga, né? Que vocês vão ver como vai ser. Então vamos passo a passo aqui. Então, primeiro, desenho. Temos que fazer um desenho. E o desenho é esse aqui. Imagine esse disco. Aqui é a superfície da camada de água. Aqui é a camada de água. Então, aqui é a superfície. Meio 1, que é o A, meio 2, que é a água. Aí você imagina isso aqui, ó, um disco. Você faz aqui um disco. Fica um pouco ovalzinho aqui por causa do desenho, né? Por causa da, como é que a gente chama? Esqueci a palavra. Perspectiva. Isso, lembrei. Perspectiva. Então, aqui é o disco opaco. Nessa pontinha aqui do disco opaco, a gente traça uma normal. Aqui embaixo está a mancha. Então, vamos pegar aqui da mancha, traçar uma retinha que vai até essa extremidade do nosso disco opaco. E aí o que é que vai acontecer? Já que aqui é o ângulo limite, vai ter a refração rasante, certo? Então você tem o raio, a profundidade e aqui o ângulo limite. Mas eu vou jogar o ângulo limite para cá, porque alternos internos, então é o mesmo valor. Ou até matemática o professor sabe, mas claro, para saber física tem que saber matemática. Aí você tem aqui, ó, tá vendo? E nós vamos fazer o que agora? Vamos ver. Primeira coisa é
a fórmula. Tangente de L, porque você tem aqui o nosso triângulo retângulo, então. Você tem o R, o raio e a altura. Você não tem essa hipotenusa, você tem raio e altura, então você vai ter que usar tangente de L. Então tá ali, tangente de L vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos seguindo. Aí vem, só que eu só tenho aí o índice de refração. Não tenho nem H, não tenho nem R. Então eu preciso achar essas coisinhas aí. Mas vamos nessa. Vamos seguindo para ver como foi que eu fiz aqui. Então tem o seno de L é 1, que é o N do A, sobre 4/3, que é o N da água. Menor sobre o maior. Aí eu vou ter seno de L é 3/4. Isso, né? Porque bota, inverte e fica 3/4. Agora eu vou usar a nossa relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de L mais cosseno ao quadrado de L igual a 1. Certo? Quem não souber, pede a Tony para explicar. E aí você tem, ó, 3/4 ao quadrado, 9 sobre 16, mais cosseno igual a 1. Vamos seguindo. Estão acompanhando? Ó. Cosseno ao quadrado de L é igual a 1 menos 9 sobre 16. Isso vai dar quanto? 7 sobre 16. Tirando a raiz de 7 sobre 4. Bora pecar a corda. Presta atenção. Vamos seguindo. Aí você tem aqui a tangente, como eu tive lá em cima, R sobre H. Então, ó, R ou então, tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Devia ter botado aqui, né? Seno sobre cosseno. Então, eu vou pegar aqui o seno, que eu achei, que é 3/4. Agora achei o cosseno, que é 7/4. Vamos cortar 4 com 4 e fazer a nossa racionalização, né? Multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo, para você encontrar aqui a nossa resposta. Tangente 3 raiz de 7 sobre 7. Vamos agora para a outra questão e última. Aqui é o finalzinho da questão, né? Ah, sim. Ele quer que eu ache o raio. Ah, então pronto. O que é que acontece? Como a tangente de L é igual a R sobre H, tá vendo? Tangente de L é R sobre H, a gente vem aqui e faz a nossa continha. Extremos e meios. E você vai encontrar que o raio é 3 raiz de 7H sobre 7. Beleza. Essa realmente, vocês vejam que essa é a questão que eu acho mais trabalhosa nessa parte aí de ótica. Certo, gente? Vamos para a quinta questão, que é a mesma situação. Claro que com outras medidas. Certo? Então, aqui, um ladrão. Tá vendo? Ladrão sabe ótica. Certo? Um ladrão sabendo ótica. Mas vamos lá. Um ladrão escondeu seu roubo em uma caixa pendurada por uma corda de 2,4 metros de comprimento, amarrada no centro de uma boia de base circular. A boia estava em água de índice de refração 5/4. De qualquer ponto da superfície era impossível a caixa ser vista, devido à base da boia, cujo raio mínimo era de... Vamos começar. Aí está nosso desenho de novo. Só que agora eu tenho, né, o nosso disco. Aqui está o produto de roubo do nosso amigo aí inteligente. Então, foi um professor que ficou, né, desempregado por causa do coronavírus, então
tem que partir para outra coisa. E aí o que é que acontece? Você tem aqui, ó, o nó, ele botou esse círculo, né, de madeira, pode ser que flutua, né? E pendurou no centro desse círculo um fio e aqui ele amarrou o produto de roupa. Então as pessoas que estavam lá em cima não conseguiam ver. Por quê? Porque, ó, justamente o que é que acontece? Esse raio que chega aqui sofre a refração rasante. Ou seja, nós temos aqui o ângulo limite. Aqui também tem um ângulo limite. Então vamos lá. Ele só me deu a altura e o índice de refração da água. Então vamos começar aqui. Aqui está a nossa fórmula, seno de L é N1 sobre N2. Então, de novo, como eu falei a vocês, começo aqui pela tangente, que é R sobre 2,4. Só que eu tenho que parar um pouquinho porque eu vou achar o seno de L. Não é isso? Eu sempre dou uma parada para achar o seno de L. Seno de L é N1, que é o do menor, que é o nosso ar, e 5/4, que é a água. Aí eu já achei que o seno de L é 4/5. Certo? Mantendo aí a mesma pegada, nós temos a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de L mais cosseno ao quadrado de L igual a 1. E aí vamos substituir. Que eu tenho o seno, eu vou achar o cosseno. Substituindo. Já fiz o que? Elevei ao quadrado aqui logo, que eu não sou bestinha. Então, 16 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de L igual a 1. Estou seguindo. Não estou? Está acompanhando? Então, vamos lá. Passa para cá, subtrai 16, 25 por 1. Aí vai dar 9 sobre 25. E tirando a raiz, o que você vai encontrar? 3/5. Aí já achamos o cosseno. E agora? E agora eu vou achar a tangente de L. Certo? A tangente de L. Porque é justamente aqui que eu vou fazer R, né? R, 2,4, achando a tangente eu vou achar o R. Então vamos nessa. Então, fez aqui 4/3. Vai seguindo. Como tangente de L é 4/3, aí eu igualei tangente aí aqui a R sobre 2,4, 4/3 igual a R sobre 2,4, e isso vai dar 3,2 metros, que você vai marcar a letra A. Pronto, gente, nós já acabamos aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. Se não, falem que eu não faço mais. Valeu, gente. Um abraço. Um beijo a todos.